Olá, alunos da segunda série, sejam muito bem-vindos à nossa aula. Na aula de hoje nós vamos fazer uma recapitulação dos capítulos anteriores, dos bimestres anteriores, para poder entrarmos no nosso conceito desse terceiro bimestre, que é a questão da urbanização. Nós vamos compreender como que ao longo do planeta, ao redor do planeta, existe a ótica de urbanização, nós vamos ver os principais problemas que vão estar relacionados à urbanização e alguns conceitos importantes do segundo bimestre, como uma recapitulação para esse que está prestes a se iniciar, ok? No mais é isso, espero que vocês gostem. Qualquer dúvida vou estar à disposição e até a nossa próxima e vamos juntos, na verdade, até a nossa próxima aula. Olá pessoal, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de Geografia. Nós vamos dar início nessa aula agora ao nosso terceiro bimestre. Nós estamos aí saindo de uma semana de provas e nós vamos entrar agora no terceiro bimestre do nosso ano letivo. Em Geografia, nós vimos aí ao longo desses dois bimestres, nós chegamos aí a ver conceitos importantes, por exemplo, sobre a população, população mundial, teorias demográficas, entre outros fatores. Vimos a questão das migrações, vimos como que se caracteriza a população brasileira, entre outras situações. E no segundo bimestre agora nós vimos um pouco sobre a agricultura, sobre os espaços agrários mundiais. Chegamos a ver como que se dá os tipos de sistemas agrícolas, como que funciona a questão do agronegócio, da agropecuária nos países chamados desenvolvidos e nos países chamados periféricos. E também chegamos a ver um pouco sobre a agricultura e a pecuária no Brasil, como que nós podemos caracterizar o sistema agrário brasileiro, como que nós podemos caracterizar a questão do agronegócio no Brasil e também a ver os conflitos relacionados ao campo, a agricultura, a pecuária. Nós vimos aí as principais demandas que acontecem no campo brasileiro, principalmente quando a gente falou em relação à questão da concentração fundiária, a concentração de muitas terras na mão de poucas pessoas, e a principal demanda para tentar conter esse processo tão desigual, que é a questão da reforma agrária. Vimos aí as inúmeras leis que surgiram nesse contexto e quais seriam as perspectivas para que essa reforma agrária ela viesse de fato a se implementar e a ser bem sucedida no Brasil. O Brasil que tem esse problema de alta concentração fundiária e de desigualdade nessa concentração, certo? Nesse terceiro bimestre agora, nós vamos ver um pouco sobre a questão da urbanização. Nós vamos ver um pouco da temática das cidades. Aqui, por exemplo, vocês estão observando na capa do livro didático de vocês estão observando aqui a questão, a área ali do Pelourinho, lá em Salvador. Vocês estão observando aqui como que funciona essa região aqui. Vocês observaram bem como que funciona a questão, como vocês viram ali como exemplo de área de espaço urbano, a questão de uma das cidades ali da região do Nordeste, esse contexto histórico ali do Nordeste, certo? E esse vai ser o embasamento principal da nossa atividade ao longo desse bimestre. Ao longo dos meses que seguirão aí no terceiro bimestre, a nossa temática na geografia ela vai ser voltada para a questão do espaço urbano. Nós saímos do espaço rural e nós vamos entrar agora no espaço urbano, no espaço urbano mundial,
por exemplo, nós vamos ver aí o espaço geográfico urbano. Do que se trata, né, o urbano? Qual é o conceito de urbano mundo afora? Qual é o conceito, por exemplo, de cidade mundo afora? Né, nós vamos observar aí alguns conceitos relacionados à urbanização, por exemplo. Como que surgiram a questão das metrópoles, vamos dizer assim. Como que surgiram as megalópolis. Como que surgiram as grandes aglomerações urbanas, né, que são hoje as grandes cidades urbanas, vamos dizer assim, certo? Nós vamos ver em relação a como que a cidade ela vai desempenhar o seu papel de se relacionar ali com vários setores da economia, como que vai se relacionar, por exemplo, com o comércio, com a indústria, né? Como que as grandes migrações elas vão ajudar ou vão prejudicar no processo de urbanização, quando não se trata da questão do planejamento urbano, vamos dizer assim, né? Nós vamos ver todos esses conceitos, vamos ver as grandes metrópoles que existem no mundo, nós vamos ver as grandes megalópolis que existem no mundo, nós vamos ver a questão da hierarquia urbana, nós vamos ver principalmente como que funciona esse processo, porque não é algo que surge do nada, da noite para o dia, né? Existe o principal processo ali relacionado à formação dessas metrópoles, que é o processo da conurbação, né? A conurbação é quando uma ou mais cidades, uma ou mais regiões metropolitanas, elas começam a se interagir, né? Os serviços existentes nessas áreas urbanas, eles são mais intensos, vamos dizer assim, a ponto de que você não consegue perceber aonde uma começa nem aonde outra termina, ok? No capítulo 20 do livro de vocês, nós vamos ver um pouco mais sobre o território brasileiro, né? Como que se deu o processo de formação do território brasileiro e como que se deu a organização urbana no Brasil, né? O Brasil, como vocês todos sabem e viram, né, nas aulas de história, vocês chegaram a ver que o Brasil foi colonizado por Portugal. E Portugal tinha uma estrutura urbana totalmente peculiar, totalmente própria, né, vamos dizer assim. Até mesmo a arquitetura das cidades, ela sempre era voltada para questões determinadas, né, como, por exemplo, a questão comercial, né? As primeiras cidades que foram fundadas aqui no Brasil, as primeiras vilas que foram fundadas no Brasil, elas eram fundadas em locais estratégicos que tinham esse relacionamento com as regiões mais importantes, né? E até mesmo aqui na nossa região, aqui na região amazônica, se vocês observarem bem, as grandes cidades daqui elas foram fundadas às margens do rio, né? Às margens do rio para que houvesse, vamos dizer assim, melhor facilidade de comunicação, melhor facilidade de transporte, de locomoção para as mais eventuais situações que poderiam acontecer, ok? Aí nós vamos ver que ao longo da história do Brasil, as cidades brasileiras elas também acabaram ganhando uma identidade relacionada ao momento em que elas viviam, né? Por exemplo, nós vamos ter as cidades coloniais, depois nós vamos ter a cidade do café, o café que foi um produto muito importante para o desenvolvimento da economia brasileira, as cidades industriais, a partir dos anos 50, anos 60, com a consolidação das indústrias aqui no Brasil, algumas cidades elas vão surgir nesse foco, vamos dizer assim, ok? Nós vamos ver aí a questão do surgimento da cidade de Brasília, né, que é a atual capital brasileira, né, e como que essa questão, o surgimento de Brasília, ela vai influenciar no surgimento de um outro tipo de cidade, que era a cidade à beira das rodovias. As rodovias estavam ganhando cada vez mais espaço no processo de mobilidade urbana do Brasil, né? As rodovias, e hoje são aí disparadamente o principal modal de transporte existente no Brasil, certo? E aí nós vamos ver em relação à questão do planejamento urbano. Vários ciclos econômicos apareceram, vários ciclos econômicos se sucederam, né, na história do Brasil, e cada um deles deixou impactos significativos nas cidades que foram surgindo
nas cidades que foram surgindo e nas cidades que já estavam surgindo ali, que já tinham surgido ao longo do tempo, né? E assim, por exemplo, nós vamos tirar um exemplo clássico aqui da nossa cidade, da cidade de Manaus, né? Manaus, ela surgiu também por ciclos. Nós vamos ter aí o ciclo da borracha, que teve mudanças significativas aqui, e depois nós vamos ter o ciclo que se estende até hoje, que é o ciclo da industrialização com a Zona Franca de Manaus. Porém, em relação ao planejamento urbano, Manaus ela sofre muito nesse quesito, porque não foi total planejada, né? Houveram ali os crescimentos espontâneos e alguns desses bem fora de controle, né? O que obviamente gera problemas nos mais variados setores da formação e da circulação na cidade, certo? Nós vamos ter aí também a questão da segregação socioespacial. Professor, o que é isso? O que a gente vai ver nisso? É o seguinte, a questão dos espaços que são utilizados pelos vários grupos sociais que existem, né? Por exemplo, nós vamos ter ali áreas que vocês conhecem que são, não, aquela área ali só é gente fina, só é granfino que mora ali. Vocês podem dizer assim. E outras áreas que não, aquela área ali é a comunidade, é o pessoal mais pobre, essas coisas. E vocês vão ver que nessa segregação vai existir diferenças vão existir bastante significativas as diferenças, por conta da economia, por conta da religião, por conta às vezes até de questões étnicas. Não apenas no Brasil, mas no mundo isso pode acontecer, ok? E por fim nós vamos ter aí o capítulo 21, falando das questões socioambientais. Nós vivemos numa época que a questão do meio ambiente ela é bastante decisiva no processo de relacionamentos, vamos dizer assim, nas grandes cidades, relacionamentos dos grandes aglomerados urbanos, ok? Nós vamos ter aí como que as metrópoles elas estão tratando com essa questão da ecologia, como que a questão do lixo, que é um dos problemas muito grandes, vamos dizer assim, do território brasileiro. Pouquíssimas cidades têm a questão do lixo como prioridade, né? Pouquíssimas cidades têm a questão do tratamento, né, da coleta seletiva do lixo, vamos dizer assim, e também tem a questão do saneamento urbano, né? Por exemplo, aqui na nossa cidade de Manaus, nós somos entrecortados por igarapés. Nós temos vários igarapés cortando nossa cidade, né? Muitos deles são verdadeiros esgotos a céu aberto, de fato. Porém, ao longo dos anos, né, principalmente ali em meados dos anos 2000, 2006, né, houveram medidas que tentaram visar um pouco a melhoria dessa questão de saneamento urbano. Por exemplo, a questão do Prosamin, né? A questão do Prosamin que modificou completamente algumas regiões, né? Sempre prezando por essa questão do saneamento urbano, ok? E aí nós vamos ter alternativas urbanas, que são áreas de cidades que possam virar tendência ao longo dos anos, né? Mas que hoje já aparecem como principais tendências urbanas presentes, ok? Dito isso, nós vamos então avançando para o nosso conteúdo real, né, para o nosso conteúdo principal, que a questão do espaço geográfico urbano, ok? E assim, aqui a entrada inicial do livro de vocês, ele mostra um filme da década de 20, né? Ele mostra o filme Metrópolis, que foi lançado em 1927, né? E assim, qual é a temática desse filme? Como que esse filme ele se desenvolve? Ele se desenvolve numa mega cidade, que é um outro conceito, eu esqueci de falar para vocês, que nós vamos ver um conceito que é bastante interessante de se compreender. Dois, na verdade, que é a questão do conceito da cidade global e da mega cidade. Nós vamos observar isso com mais detalhes ao longo desse bimestre, ok? E voltando aqui para a questão do filme, como que funcionava, como que se dá o filme Metrópolis?
ele se ambientava numa mega cidade que surgia no ano de 2026, né? Se atentem aí, né? 2026, no qual apresenta graves problemas e profundas contradições sociais. O que seria isso? Desigualdade social continuava reinando tranquilamente, né? Até que ponto as condições da sociedade atual, concentrada majoritariamente em cidades, confirmam essa visão futurista. Lembrem vocês aí que hoje, principalmente aqui no Brasil, o Brasil ele foi por muito tempo um país agrário, um país rural, onde as pessoas majoritariamente viviam no campo, certo? Porém, desde os anos 70, e aí ganha destaque os anos 80, anos 90 em diante, a população ela se inverte, né? Boa parte da população, hoje aqui a população brasileira, ela vive nas cidades, né? No campo são pouquíssimas pessoas, ou seja, a principal atividade ela acontece nas cidades brasileiras, né? Nos centros urbanos brasileiros. Voltando aqui então para essa temática, né? Aqui eles já observam, se você olhar bem nessa questão aqui da cena principal do Metrópolis, você vai ver uma cidade com muitos carros, né? Com muitos veículos, né, nas principais vias, nas principais avenidas aqui presentes, né? Se vocês observarem bem, vocês vão ver que, de um modo meio que futurista, alguns desses problemas eles de fato se concretizam e não tem nem ainda, vamos dizer assim, 100 anos isso. Nós vamos fazer aí em 1927, nós temos aí 94 anos depois, né? A mega cidade que eles imaginaram era 2026, nós estamos em 2021, ou seja, 95 anos depois, né, 95 anos depois, alguns desses problemas que aparecem aí no filme Metrópolis, de fato se concretizam, que é muito comum isso acontecer no Brasil, principalmente nos interiores do Brasil, ok? Vamos entrando aqui então no nosso conteúdo, né? Vamos entrando aqui na abordagem do nosso conteúdo, que é a questão do mundo urbano e a sua conexão com os espaços rurais. Lembra, né, e até mesmo para a questão da avaliação, que tanto rural quanto urbano eles sempre tiveram uma relação. Sempre houve uma relação entre a área rural e a área urbana. E como que era essa relação? Era uma relação de interdependência, né? Ou seja, o urbano precisava do rural e o rural precisava do urbano, né? O urbano precisava do rural para ser abastecido e o rural precisava do urbano para produzir e abastecê-lo, certo? E aí ele pega como exemplo a China, né? Nós vamos ter aí a questão do crescimento populacional, do crescimento urbano da população chinesa, ok? Se vocês observarem bem, não tem nem muito tempo, nem 300 mil habitantes, ok? Mas aí, se vocês observarem bem, em 1980, em 2015, né, vamos dizer, 35 anos depois, essa população se modificou completamente. Hoje a população chinesa é amplamente urbana, né? Ou seja, não havia nem, sei lá, 3 vezes a população rural. Em 1980 era 3 vezes a população urbana, né? Em 2015 a população urbana superou tranquilamente, né, a população rural, certo? E aí vocês estão observando que algumas informações que o livro vai trazer para vocês, primeiramente em relação à divisão entre as frases, é que em 2007, pela primeira vez, a população urbana mundial superou a população rural, né? E qual seria o principal elemento desse fator, né? Nós vamos dizer que, obviamente, vai ser a questão da urbanização chinesa, né? Lembrando vocês, a China é o maior país popular, né, populacional do mundo, é o país mais populoso, né? Tem aproximadamente 1 bilhão
e 500, né, 1 bilhão e 500 milhões de habitantes, que envolvem a China, né? Como vocês já devem muito bem saber, a China ela é uma potência econômica, disparada, né? É uma potência industrial, uma potência tecnológica, entre outros fatores. E isso faz com que o crescimento acelerado das suas indústrias, o crescimento acelerado da sua urbanização, faz com que centenas de milhares e às vezes até milhões de pessoas acabem saindo da área do campo, da área rural, e migrando para as grandes cidades chinesas em busca de uma oportunidade, né? E isso contribuiu significativamente para que a população rural, a população urbana, tanto chinesa quanto mundial em 2007, acabassem por ser a maioria, a população urbana chinesa e a população rural, ok? Vamos observando aqui mais adiante, dos países considerados industrializados, a China hoje ela é uma das últimas a apresentar e a desenvolver no seu país a questão da urbanização, o fenômeno da urbanização, né? Quase todos os outros países, na verdade, todos os outros países, eles já tiveram essa experiência de mudança de população de uma área rural para uma área urbana, né? Nós vamos ter aí, em relação à urbanização, os processos de como que essa urbanização ela se deu em cada país, né? Por exemplo, foi diferenciado no Japão, foi diferenciado na Nova Zelândia, foi diferenciado em Israel e entre outros fatores, ok? Vamos observando aqui um pouco mais adiante, né? Vamos avançar um pouquinho mais, né? Já estamos quase finalizando nossa aula, mas aí para vocês observarem bem como que a população urbana ela é distribuída entre os países do globo. Qual é a ideia desse mapa, então, professor? Esse mapa ele quer mostrar para você quanto da população total de cada país se concentra nas áreas urbanas, né? Por exemplo, vamos pegar do mais pálidozinho até o mais escuro. O mais pálido aqui, que é de 8 a 25 anos, certo? De 8 a 25 anos. Nós vamos ter aí exemplos como o Afeganistão, nós vamos ter exemplos como a Etiópia, como o Mali, né? Entre outras regiões, ok? Nós vamos ter aí os mais ou menos branquinhos ali, que são de 26 a 50%. Nós vamos ter alguns países, como por exemplo Angola, o Egito, a Índia, que é um país extremamente populoso, né? Mas está moderado ali a questão da população urbana em relação à população total, né? Vamos dizer assim. Levando em conta agora no último estágio, no penúltimo estágio, né? Vamos dizer assim, nós vamos ter aí a questão dos países que já são significativamente urbanos. Nesse caso aí entram aí a Rússia, entra o México, entra a Colômbia, o Peru, a Argélia, né? Entre esses países que já estão num processo bastante acelerado de industrialização, de urbanização, na verdade, né? E, por fim, os países que já são amplamente urbanizados, né, que têm amplamente em seus territórios a questão da urbanização. Ok? Aí nós temos Estados Unidos, Canadá, Arábia Saudita, Argentina, Brasil, entre outros. Certo? Vamos observando aqui como que se deu a porcentagem da população residente em áreas urbanas por região. Se vocês observarem bem, nós vamos ter aí uma mudança bastante significativa, certo? Nós vamos ter uma mudança bastante significativa se nós olharmos aí em relação ao percentual da população residente por cada região, tudo bem? Gente, vamos observando aqui, vamos andar um pouquinho mais adiante para vermos aqui mais alguns conteúdos relacionados a essa temática, né? Ele fala aqui que, vamos dizer,
que as áreas urbanas, com o passar do tempo e com o aprimoramento, vamos dizer assim, elas acabam merecendo, exercendo um certo destaque, vamos dizer assim, né? Por exemplo, nós vamos ter aí a questão da... Nós vamos observando aqui, para finalizar, que existe um fenômeno considerado, chamado aí de geografia das redes. O que seria essa geografia das redes? Foi um processo elaborado pelo geógrafo Milton Santos, né, que ele vai colocar duas dimensões complementares quando a gente fala da questão da geografia da rede, né, que é a questão do seu surgimento, da sua forma, e a questão do seu conteúdo, né, do seu conteúdo ou essência, né, vamos dizer assim, certo? Nós vamos ter essa questão dessa divisão, né, de situações, certo? Nós vamos ver um pouco sobre a questão da geografia das redes, né? Como que vai funcionar essa questão da geografia das redes, principalmente quando a gente trata da questão das cidades atuais, né? Gente, no mais é isso, ok? Nossa aula termina por aqui, depois nós damos continuidade, mas no mais é isso. Espero que todos estejam bem, que todos estejam se cuidando e até a nossa próxima aula.